Entra. Tá saindo? Uhum. Ah, tá pegando ela. Eu vou fazer um bloco de notas, ó. Mesmo. Tá certo, velho. Foda-se. Dá pra usar isso aí? Na gravação? Tá. Deu pra dormir de boa no seu quarto ontem? Não tava pegando fogo, não? O que isso aqui tá parecendo? Que caso paradinho que quebrando dente, mané? Que bagulho que é doce? Quebra-queixo? Quebra-queixo que fala, né? Então, galera, muito boa noite aí. Esse vídeo está sendo gravado hoje de manhã, num puro teste aqui. E vamos lá. O objetivo de estar realizando esses testes aqui é para estar podendo ver a integridade dos bancos de dados de acordo com a ferramenta que você utiliza para poder gerir esse banco de dados. No caso aqui, a ferramenta que eu estou utilizando hoje é o MySQL Workbench. E eu já criei todos os códigos aqui de script para poder estar criando as tabelas aqui, tá criando a base de dados e também inserindo alguns dados padrões dentro dessas tabelas. Eu tenho aqui 3 inserções nos tipos de acessos e 3 inserções nos usuários. E aqui embaixo, alguns dos testes que eu vou estar fazendo, porém, durante a execução desses testes, eu vou estar alterando eles. Então, nesse caso aqui, eu vou estar criando a tabela aqui, a base de dados, gerenciador de acesso. Vou estar executando aqui. Criamos a base de dados gerenciadora de acesso, ela está aqui criada. Vamos usar ela, definindo aqui que eu estou utilizando essa base de dados para estar criando essas possíveis tabelas. Se você já tivesse uma base de dados existente e fosse estar criando esses métodos, você poderia estar usando essa função aqui de drop table if exist para poder estar criando a tabela com não estar criando uma mesma tabela na base de dados com o mesmo nome. Como eu sei que eu acabei de criar essa base de dados aqui, eu vou estar aqui criando essa base de dados, essa tabela aqui, não a base de dados, essa tabela. Tendo como base aqui, eu vou estar criando um ID para esse tipo de acesso, tendo ele como tipo um int, não aceitando nulo e o ID já sendo auto-incremente. Eu vou estar criando um nome para esse tipo de acesso, eu defini como varchar de 100 caracteres, também como not null, e uma descrição para a pessoa saber, quando ela for visualizar o que aquele tipo de acesso faz. Eu vou estar destinando essa descrição com varchar de 250 caracteres, também não permitindo nulo para poder ter um entendimento melhor do que é esse tipo de acesso. Aqui eu estou definindo que o ID tipo de acesso vai ser a primary key dessa tabela e também definindo aqui o index como único desse tipo de acesso para que não haja duplicidade da chave primária. Ou seja, esse campo aqui não vai poder ser duplicado, ou seja, ele não pode ter dois campos na tabela com o mesmo valor. Definindo aqui os padrões, tipificação padrão e esse comando aqui que a gente vai estar testando hoje basicamente. Esse engine inodb, ele define essa tabela aqui, ele está me confirmando que eu vou poder estar fazendo teste de integridade de referência de chave primária com chave estrangeira. Ou seja, o teste que eu vou estar realizando aqui é de integridade das chaves. Ou seja, se eu excluir uma chave primária que está sendo referenciada, o banco de dados não vai deixar eu excluir. Ou seja, eu vou estar explicando isso melhor aqui na frente. Eu tenho essa segunda tabela aqui, que é a tabela usuário. Ela tem o ID user, o login, que vai ser definido como varchar de 200 e não permitindo null. Aqui no ID, o mesmo padrão da outra tabela, int, not null e auto-increment. Aqui eu vou ter uma senha como varchar de 200 caracteres. Eu botei esse tamanho todo aqui porque mais possivelmente poderia estar sendo passado um hash aqui como encriptação da senha, ou seja, dependendo do tipo de encriptação, a quantidade de caracteres é muito grande. Por isso eu botei essa quantidade de caracteres para a senha.
todos eles como Notenu aqui, e o ID do tipo de acesso. Botando o mesmo tipo do ID lá da outra tabela aqui, para poder fazer referência de uma tabela com a outra, tem que ser do mesmo tipo. Botando aqui o ID tipo de acesso na tabela user, como int, e Notenu também. Definindo aqui a chave primária dessa tabela como campo o ID user. Definindo que a chave primária daqui tem que ser única, da mesma forma da outra. O login também tem que ser único, porque não pode existir dois logins iguais para você estar acessando o sistema, porque senão fica muito fácil de estar ocorrendo um erro. Ou seja, eu defini aqui que o login vai ser único nessa tabela aqui também. Definindo aqui o index para ficar definindo aqui o tipo de indexação para o usuário, para o tipo de usuário, passando o ID aqui, só para poder estar fazendo essa parte aqui do único para cá, indexação aqui. Definir uma constraint para poder estar criando a foreign key, de ligação entre as duas tabelas, do tipo de tipo de acesso para o usuário. Definir aqui, definir a foreign key aqui, referenciando a tabela tipo de acesso, passando o campo da chave primária ID tipo de acesso. Eu botei duas restrições aqui para essa foreign key, que é, se for deletar, eu restringir se essa foreign key estiver sendo utilizada, e se eu for atualizar, eu atualizar tudo em cascata nesta tabela aqui que eu estou referenciando. Usando o mesmo padrão aqui, para se o caso eu fosse referenciar essa tabela usuário em uma outra tabela futuramente, não está acontecendo algum problema. Vou estar criando essas tabelas aqui agora, ó. Vou estar só selecionando e criando. Usando o termo aqui do drop table if exist. Olha lá. Como ele não achou uma tabela aqui criada, ele só deu um warning. Tá vendo que ela não achou uma tabela aqui, ó, em um no table, gerenciador de acesso, tipo de acesso. Ele não achou essa tabela, ele permitiu criar, ele só deu um warning. Criou a tabela, deu outro warning da segunda tabela da usuário e criou a próxima tabela. Com isso, a gente já pode atualizar aqui e ver que nós temos duas tabelas criadas aqui dentro do gerenciador de acesso. O tipo de acesso e o usuário que a gente acabou de criar. Vamos estar inserindo os dados aqui dentro do tipo de acesso, passando o campo nome e descrição. A gente não passa o campo ID porque ele é autoincremente. Ou seja, vamos selecionar esses mesmos valores aqui e estar executando. Acabei de criar aqui, ó, inserir os dados. Eu vou dar dando um select aqui só para a gente poder estar confirmando que esse campo foi, ó, select tudo, selecionando tudo da tabela, tipo de acesso. Estou selecionando aqui agora. Recuperei. Eu tenho os três campos inseridos aqui com as chaves primárias inseridas automaticamente por conta do autoincrement. Todos os campos aqui estão preenchidos de acordo com o que a gente acabou de escrever. Tá fechando isso aqui. Para poder estar inserindo aqui, eu vou apagar esse campo, porque senão vai ficar constando o erro aqui. Agora eu vou estar inserindo o usuário, passando o login, a senha e o ID do tipo de acesso que eu acabei de criar aqui. E o ID dessa tabela usuário está como autoincrement também, ou seja, eu não preciso repassar ele. Vou estar criando três usuários aqui, a Nayara, eu e a Iris, porque eu e a Iris somos do grupo e a Nayara é professora, a gente cria assim só pela zoeira. Defini uma senha aqui padrão, lembrando que ela não está sendo criptografada, ou seja, essa senha aqui é só uma senha para poder estar realizando esse teste, porque se eu fosse salvar a senha no banco de dados, por questões de segurança, seria inteligente estar salvando essa senha criptografada. E eu estou aqui referenciando dessa inserção aqui de cima, a chave primária 1, 2 e 3, que automaticamente é aqui como administrador, gerente e funcionário. Entendeu? Fazendo essa inserção aqui, vou estar inserindo, já referenciando com esses dados inseridos aqui em cima. Vou estar executando o código aqui, inserido, e eu vou estar selecionando aqui as duas tabelas para poder estar mostrando para vocês que realmente foi inserido os dois campos e referenciados. Aqui a tabela de tipo de acesso, que nem eu já tinha mostrado antes, e aqui a tabela que foi acabada de ser inserida, os dados da tabela.
inserindo aqui automaticamente os nomes conforme foi passado, as senhas e a referenciação. Automaticamente isso aqui já está ligando uma tabela a outra e, se tudo der certo de acordo com o que é para acontecer, não vai estar impedindo de eu fazer alguns comandos de forma errada daquela outra tabela. Isso já entra na parte aqui da realização dos testes. Eu vou estar aqui primeiro fazendo um insert aqui de uma classe, de um novo item teste, só para a gente poder estar começando a fazer esses testes. Eu vou inserir aqui dentro do tipo de acesso, passando a mesma forma lá de cima, passando os dois campos como teste e teste, o nome e a descrição. Eu inseri aqui novo, e eu vou estar inserindo aqui no usuário, passando o login, a senha e o tipo de acesso, os valores teste como nome, a senha como keyword, porém aqui nessa parte aqui já é para acontecer um erro, pois eu estou referenciando um campo que não existe nessa tabela aqui, tipo de acesso. Pois aqui eu acabei de inserir um, ou seja, automaticamente eu tenho 4 IDs e não tenho o quinto. Vou estar mostrando para vocês aqui, confirmando isso por aqui. Olha só, eu tenho o ID 1, 2, 3 e 4, eu não tenho 5 ainda. Então, se eu tentar inserir isso aqui, é para o meu banco, para o meu SGBD retornar um erro por conta desse item. Ou seja, vamos estar fazendo o teste aqui e, como esperado, retornou o erro aqui. Que nessa linha de comando do insert, na linha aqui, foi retornado um erro. Este erro aqui é o erro aqui especificamente o erro 1452. Não foi possível atualizar a nova linha. A foreign key constraint foi falhada. Ou seja, essa foreign key que eu estou tentando adicionar aqui, com chave de número 5, ela não existe, consequentemente ela me retornou um erro. Porque eu não posso adicionar uma coisa que ela não existe na outra tabela, eu não posso referenciar um campo inexistente. Ou seja, eu vou estar mudando aqui, para poder estar inserindo e confirmando que o problema foi esse, eu vou estar mudando para o 4, que é esse tipo de acesso aqui, que é o teste. Ou seja, eu vou estar executando a mesma linha de código aqui, e agora foi adicionada. Confirmando aqui, visualizando as duas tabelas novamente, temos aqui ó, o campo 5 inserido aqui. O ID4 aqui seria o ID que foi feito esse teste aqui e deu erro, dessa linha aqui. Pois ele tenta inserir e dá erro, ou seja, o autoincrement automaticamente ele vai tentar adicionar um e quando ele vai inserir os campos em si, ele dá erro, ou seja, ele tentou, mas mesmo assim ele adicionou uma na variável autoincrement. É um erro que você não gosta dele, porém tecnicamente ele é imperceptível, pois essa parte aqui, geralmente o usuário não mexe para poder estar realizando uma melhor forma de indexação automática e o sistema em si ele trata essa erro. Por isso que ele pulou aqui o 4, adicionou aqui e aqui ele adicionou o 4 lá. Vamos estar aqui mostrando que aqui o tipo de acesso 4 é o que a gente inseriu como teste. Vamos agora estar fazendo um update lá, tendo base qualquer coisa. Aqui eu vou estar mudando o tipo de acesso à chave primária, porque se eu mudar a chave primária no tipo de acesso aqui, e ela estiver sendo referenciada lá na próxima tabela, eu tenho que estar alterando aqui também nessa parte, nesse campo aqui. Nessa coluna aqui eu vou ter que estar alterando. Se eu alterar, por exemplo, aqui o ID, tipo de acesso 1, vamos botar um ID aleatório, eu vou botar aqui 9, que é o que eu digitei lá no comando. Tá vendo aqui, ó? Eu vou atualizar na tabela aqui. Atualizar na tabela tipo de acesso, setando o ID do tipo de acesso com valor setando o valor 9 no tipo de acesso. Eu vou estar mudando o ID para 9, aonde o ID do tipo de acesso for igual a 1. Ou seja, eu estou alterando aquele ID do tipo de acesso que originalmente era 1. Eu criei aqui, eu executei, ele aceitou, ele fez a mudança. E aqui nós vamos ver que o ID que era 1 aqui, que é o administrador, foi passar para o ID 9. Que é o ID que eu tinha inserido naquela primeira inserção. Vamos ver aqui
Porque a Nayara aqui, conforme inserido, ela tinha como ID do tipo de acesso 1. E por esse fator aqui de eu ter colocado no Cascade dele alterar automaticamente em todas as tabelas que ele é referenciado em cascata, ou seja, se alterar na principal, ele vai alterar nas próximas, ele tem que ter alterado aqui no usuário o ID do tipo de acesso da Nayara para o número 9, para poder referenciar-se corretamente. E como foi falado, foi isso que foi feito. Se eu tentar mudar aqui o tipo de acesso aqui, daqui, vamos botar aqui, que a Nayara quer o ID 1. Eu estou mudando, ó, mudando o ID do tipo de acesso na tabela usuário da pessoa que tem o ID do usuário com o ID 1. Ou seja, esse tipo de acesso aqui com ID 1 não existe, ou seja, ele não vai poder estar executando essa ação por conta disso. Tá vendo aqui? Porque ele não existe, tá vendo? Eu não posso atualizar por conta de uma foreign key que não existe. Eu estou tentando alterar um campo que já existe aqui para um ID que não existe aqui. Isso é um erro de referenciação, ou seja, ele não altera lá e ele mantém com o ID que já existe. Esse é um dos filtros que o banco também tem. Pode ver que aqui é o erro 1452 e o erro que tinha antes também foi o 1452 por conta desse tipo de referenciação. Eu vou estar aqui tentando apagar o ID do tipo de acesso aqui, como eu tinha alterado antes, para 9. Eu vou estar tentando apagar aqui o tipo de acesso que está sendo referenciado no campo lá da Nayara, que eu acabei de alterar aqui nessa função aqui. Eu vou estar tentando apagar aquele tipo de acesso que ele está sendo referenciado na tabela usuário. Se eu executar essa ação aqui, ele não vai me deixar fazer isso porque a chave está sendo referenciada. Ou seja, eu não consigo excluir um campo da tabela tipo de acesso que está sendo referenciado na tabela usuário. Porque se eu fizer isso, ele vai acabar permitindo uma inconsistência de dados. Pois eu vou estar referenciando na tabela usuário, eu vou estar referenciando um ID que não existe na tabela tipo de acesso. E com isso eu vou estar tendo uma inconsistência de dados. Se eu tentar deletar aqui, se eu acabar deletando o usuário que tem a referenciação, eu consigo automaticamente poder excluir a referência daqui de cima. Eu vou estar fazendo isso nos usuários que a gente inseriu como teste, para não estar estragando o banco. Eu tenho aqui o ID do usuário como 5 e no tipo de acesso como 4. Então vamos lá, eu vou estar deletando o usuário que tem o ID do tipo de acesso igual a o 4, que é o teste. Ocasionalmente, eu vou estar excluindo todas aquelas pessoas que têm aquela permissão de acesso. Ou seja, todas as pessoas que tiverem o tipo de acesso igual ao tipo de acesso 4, que aqui no nosso caso é o teste, que está sendo selecionado aqui, vão ser excluídas do sistema. Ou seja, eu posso pegar aqui e excluir. Ele aceitou e apagou uma linha, porque ela só tinha uma linha inserida, que era aquele usuário de teste que a gente fez inserido, que foi esse daqui. Automaticamente agora eu posso excluir aqui o tipo de acesso número 4 aqui, que é o que eu estou sendo usado, que é da mesma referência daqui. Se eu pegar e excluir ele agora, eu consigo, porque ele não está sendo referenciado, automaticamente eu posso excluir um campo que não está sendo referenciado. A integridade de banco de dados, eu acho que é basicamente isso, pelo menos foi o que eu entendi na pesquisa minha e da Iris. A gente fez esse teste baseado na nossa pesquisa, pois o critério que mais pesa nessa parte de integridade de banco de dados é essa referenciação se for feita de forma errada. Toda essa base de referência está focada nessa parte aqui da referenciação em si. Porque, né, se eu não tivesse essas restrições aqui, de eu não deixar apagar se ela estiver sendo referenciada, ou de eu atualizar em todas as tabelas que estão sendo referenciadas em cascata, quando eu mexer em alguma coisa, ela estaria permitindo uma inconsistência de dados. E com isso, você não teria